Paz do Senhor, crianças, como estão? Olha, hoje a nossa aula já de número 5 e o tema da nossa lição de hoje, ó, felizes os que são humildes de coração, isso mesmo. Mas antes de entrar na nossa história de hoje, ó, quem já aprendeu na escola sobre as 4 operações matemáticas? Ó, adição, subtração, multiplicação e divisão. Com certeza vocês já ouviram, já sabem fazer as contas. Aí vai dizer, Pro, o que é que tem a ver humildade de coração com matemática? Vamos chegar lá. Hoje a nossa história está lá em João, capítulo 6, do versículo 1 ao 13, e vocês podem acompanhar na Bíblia. E nos diz nesses versículos de João capítulo 6 que Jesus, ele pediu aos discípulos para atravessarem o mar da Galileia. E tinha uma grande multidão que estava seguindo a Jesus. Por quê? Porque Jesus estava curando e levava os enfermos e Jesus os curava, E ouviam também a palavra e os ensinamentos do Senhor. E assim, crianças, Jesus parou e olhou, aquela grande multidão. E aí ele foi testar um dos seus discípulos. Aí chamou quem? Filipe. Chamou Filipe. Onde vamos comprar pão para toda essa gente? Aí Filipe disse, Senhor, mas nós temos aqui apenas 200 moedas e não vai dar para dar um pedaço de pão para toda essa multidão. E ali Jesus estava experimentando ele, porque Jesus já sabia o que ia acontecer, coisa maravilhosa. E assim, crianças, João, com certeza estava próximo, creio eu, que ele chegou até Jesus e disse, aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Aquele menino entregou aquele alimento para os discípulos. Jesus mandou trazer até ele. E ali Jesus, deu graças. O que é dar graça? Com certeza ele orou, agradeceu a Deus e ali mandou que aquele povo, estava ali próximo ali ao redor do monte, que era todo cheio de grama. E Jesus mandou que toda aquela multidão se assentasse e que os discípulos fossem distribuir aqueles pães e aqueles peixes, que aquele menino tinha dado. Ah, era tão pouco. Será que ia dar? Não sei, eu acho que não. Acho que era melhor ele ter ficado quieto, Mas ele não, ele foi lá e entregou. E Jesus multiplicou, fez o milagre da multiplicação daqueles 5 pães e daqueles 2 peixinhos. E ali os discípulos colocaram as pessoas todas sentadas. Eram mais de 5.000 pessoas, crianças. Pense aí, mais de 5.000 pessoas para você alimentar. E ali os discípulos foram dando um pedaço a outro e não acabava o pão. E todos comeram que se fartaram, encheram bem a barriga. E aí vai dizer, acabou tudo? Não, Jesus mandou recolher o que sobrou e ainda encheu 12 cestos de pães, exatamente, que sobraram daquela multiplicação, daquele pouquinho que aquele menino deu, Porque ele podia dizer, não vai dar para todo mundo, então eu vou comer sozinho. Não vai dar, então vou ficar quieto, vou comer aqui com meus pais, quem sabe. Mas ele foi humilde, ele aprendeu com Jesus que a gente deve compartilhar. E assim, crianças, ele aprendeu porque ele ouvia Jesus ensinar o amor ao próximo. E o que isso quer dizer? Dentro da nossa lição, matemática, humildade. Primeiro eu quero perguntar, vocês sabem o que é humildade? Humildade é você não se achar superior a ninguém, é você conhecer suas limitações, é você saber que você pode precisar do seu próximo ou que você pode ajudar o seu próximo, não com soberba, não se achando melhor do que ninguém, mas com humildade. O maior exemplo que nós temos de humildade e mansidão é o Senhor Jesus, que diz lá em Mateus 11, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim, ele falando, ele quer que a gente aprenda que nós podemos compartilhar. Porque assim, naquelas operações matemáticas, se eu estou dando, eu estou perdendo algo. E eu estou diminuindo algo que eu tinha e estou compartilhando com alguém. O que é compartilhar? É você dividir, é você dar algo e ficar com um pedaço e dar outro para outra pessoa. Eu vou ficar com menos, mas com Deus não. Na matemática de Deus é assim, quando eu divido,
eu vou multiplicar. Porque, crianças, olha o que diz o nosso versículo de hoje, ó. Lá em Salmos, abra aí a sua Bíblia, ó. A da Pro está aqui, mas eu deixei o versículo escrito hoje neste coração. Ó, diz assim, ó: mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz, lá em Salmos, capítulo 37 e o versículo 11. Isso mesmo, porque olha o que aquele menino, ele tinha pouco, mas quis compartilhar, mesmo sem saber se ia dar para todo mundo. Ele teve a humildade de compartilhar um pouquinho, né? E assim, Jesus fez um milagre e multiplicou, e todo mundo comeu, encheu bem a barriga e sobrou. E assim, crianças, o Senhor Jesus, ele nos deixa um grande exemplo nesta lição também, porque ele deu a sua própria vida, né? Compartilhou a sua vida para nos dar também. Vai dizer que Jesus perdeu? Não, Jesus ganhou, e a gente ganha também, porque nós somos prósperos, nós temos paz e alegria quando compartilhamos, quando somos humildes e quando podemos fazer o bem ao nosso próximo. Porque muitas das vezes tem crianças que vai para a escola, não tem uma merenda, às vezes não tem um lápis de cor, porque os pais não puderam comprar. E assim, quando nós compartilhamos esse material escolar, às vezes podemos dar um pedaço da nossa maçã que a gente levou para o lanche, né? Para aquele que não teve o que levar. E essas coisas nos alegram. A gente não vai se sentir melhor. Ah, eu posso ter, eu vou dar porque eu tenho. Não, não temos nada se Deus não nos der. E por isso o Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E nós temos que aprender e continuar dando esse exemplo de servos do Senhor com humildade. Não podemos nos sentir melhores do que ninguém. E assim, que Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau.